tem no centro do seu roteiro, no centro da sua história, uma tecnologia específica e uma tecnologia que exige atenção e compreensão para que a gente consiga se conectar com a história. São filmes que precisam ficar o tempo todo numa linha fina entre falar demais, entre ser tecnicista, entre ser nerd demais e, por outro lado, conseguir funcionar como entretenimento. O filme sobre o qual eu vou falar hoje, que é o filme que está sendo exibido hoje na tela quente, dia 24 de abril de 2023, que é o Linha Reta, é baseado num livro do Michael Lewis, que é o mesmo autor de Moneyball e de A Grande Aposta. E se você assistiu a esses dois filmes, você sabe que o que mais empolga nessas histórias é a capacidade delas de te colocar num universo completamente diferente do seu, provavelmente, seja da coleta exaustiva de dados sobre os jogos, jogadores e jogadas de beisebol, seja o das grandes fraudes financeiras que quebraram o mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008 e te colocam nesses ambientes, te inserem nesse lugar que você não conhece de uma maneira bastante didática, sem ser estúpida e empolgante. Eu acho que Linha Reta vai para um lado de simplificar um pouco demais. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a tecnologia que está sendo usada ali, mas eu também acho que, pelo menos durante metade do filme, o primeiro bloco, a primeira metade do filme, o que nos mantém interessados é justamente compreender como que aquele grande projeto que está no centro da narrativa funciona, inclusive na sua logística. O jovem ambicioso Vincent Zaleski, Jesse Eisenberg, consegue um financiamento milionário para um projeto nababesco: ligar as bolsas de valores de Kansas City e Nova York por um cabo de fibra ótica subterrâneo a fim de conseguir informações privilegiadas 16 milissegundos antes dos concorrentes e fazer fortuna. Para isso, ele conta com a ajuda de seu primo Anton Alexander Skarsgård, um programador talentoso, e precisará enfrentar a oposição de sua ex-chefe, a implacável Eva Torres, Salma Hayek. Apesar de, durante boa parte do filme, a gente ficar envolvido, e aqui eu tô falando pelo menos da minha experiência, pela execução da logística daquele plano que aqueles dois personagens têm, principalmente o personagem do Jesse Eisenberg, eu tive um pouco de dificuldade de torcer por ele, porque se a gente for pensar, os objetivos do protagonista do filme, que é o Vincent, são bastante mesquinhos, são bastante egoístas. Ele tá fazendo tudo aquilo que é, e a gente já sabe disso desde o começo, mesmo não tendo a confirmação, ilegal, para enriquecimento próprio, simples assim. E quando a gente começa a ver situações em que ele precisa optar entre manter o cronograma para que ele consiga chegar a tempo e vencer aquela corrida milionária e dar atenção para pessoas ou para outras coisas que na verdade são mais importantes do que dinheiro, ele sempre começa a optar por manter o plano no cronograma, e isso vai nos desconectando cada vez mais a ele. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu não simpatizei com o protagonista e eu queria que se danasse se ele ia conseguir realizar aquilo que ele estava se propondo a realizar ou não. O que eu estava interessado é em saber como as coisas iam acontecer, se ele ia conseguir lá no final ou não. Dane-se, pra falar a verdade. O filme consegue estabelecer uma dinâmica muito interessante entre o personagem do Vincent e do Anton, porque o Jesse Eisenberg, que tá vivendo um personagem que é bastante parecido com outros que ele já viveu na carreira, é um cara muito mais ambicioso, e ele é aquele tipo de cara que, mesmo ele não sendo quem tem o grande talento, ele é um cara que tem a habilidade social ali de puxar saco das pessoas certas, de negociar, e muitas vezes as pessoas que estão investindo nele e que embarcam naquela jornada têm uma desconfiança clara por ele ser um cara que ele não esconde muito que ele tá fazendo aquilo pra puxar saco. Então, mesmo as pessoas cujo saco ele tá puxando ficam um pouco desconfortáveis. Por outro lado, o Anton é um nerd mais raiz, é aquele cara que ele é um gênio, não sei se dá pra chamar de gênio, mas é um cara muito capaz naquilo que ele faz, que é escrever códigos. Ele é um cara muito antissocial, ele é completamente introspectivo e facilmente manipulável, porque falta pra ele qualquer tipo de traquejo social, e ele é, inclusive, muitas vezes enganado e manipulado com mais facilidade do que ele gostaria. Eu acho que, ao contrário do Jesse Eisenberg, o Alexander Skarsgård está fazendo um papel completamente diferente do que ele já fez, e ele faz muito bem, inclusive com a postura física, um cara mais curvado, e ao reduzir as expressões quase completamente ao ponto de ele ser um cara indecifrável. Mas agora eu vou ter que entrar no terreno de spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, vai lá, assiste e vem aqui assistir depois. Mas no final do filme, eu acho que tem algumas
coisas que acabam sendo mais desonestas mesmo por parte do roteiro, justamente por perceber que o protagonista não é muito gostável, então eles tentam colocar um pouco de humanidade nele, mas eu achei que soou muito falso. Não só o fato dele ficar doente, é uma tentativa de criar uma empatia, de criar uma identificação nossa com a vulnerabilidade dele, como tem duas situações no final que aí eu achei realmente muito exageradas. Quando ele vai para aquele terreno em que o cara se recusava a permitir que eles passassem por baixo da casa dele com o cabo por motivos religiosos e tudo mais, e eles conseguiram dar um jeito, achar uma brecha na lei pra conseguir fazer o que eles queriam, e o personagem do Jesse Eisenberg vai lá justamente para falar para aquele cara que eles desistiram, que eles tiraram toda a fibra ótica debaixo da residência dele. Ele só faz isso, na verdade, porque o projeto já deu errado. Assim como todo aquele papo de valorizar os produtores locais de limões, e é claro que vocês vão entender o que eu tô falando, porque é uma historinha que é contada em determinado momento do filme, é usada numa conversa final entre os dois primos como uma piada. Então é uma história que naquele momento tem a proposta de fazer a gente olhar para aquele cara como, olha, ele tá preocupado com realmente as pessoas que estão na base da pirâmide, aquelas pessoas que estão trabalhando. Essa história é usada como uma piadinha no momento em que o projeto já fracassou, porque enquanto eles tinham aquilo que eles estavam tentando fazer no horizonte, eles passaram por cima de todo mundo, e isso através da liderança do Vincent, para conseguir o que eles queriam. E é por isso que eu acho que a experiência não foi completa para mim, porque eu não tanquei aquele personagem que é um ser humano desprezível. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo. Desse lado eu vou deixar o meu ícone para você clicar em cima e se inscrever no canal, e não se esquece de clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo para você assistir logo na sequência, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!